Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edward de Física e na aula de hidrostática de hoje nós vamos falar sobre o princípio de Arquimedes e aprender a calcular a força de empuxo. Eu acho que todo mundo já teve essa experiência, que é mergulhar um certo objeto dentro de um líquido, vamos supor que seja água. Então eu tenho aqui um recipiente que está preenchido com água até um certo nível, e eu começo a mergulhar um objeto dentro dele. O que eu percebo quando eu mergulho esse objeto é que o nível da água aumenta. E a minha pergunta é, por que esse nível da água aumenta e quanto que é esse aumento? Pessoal, nós conhecemos um princípio chamado princípio da impenetrabilidade. O que significa isso? Você deve ter aprendido em química. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço simultaneamente. Então, quando nós colocamos esse objeto aqui dentro, nós estamos ocupando um espaço que antes era ocupado por quem? Pela água, pelo nosso líquido que estava aqui. Como o objeto passa a ocupar o espaço do líquido, o líquido tem que subir o nível a mesma quantidade de volume que o objeto ocupou o espaço embaixo. Com isso, nós dizemos que o volume deslocado, ou seja, o quanto de volume que aumentou, é igual ao volume imerso do nosso objeto. Nós podemos verificar esse aumento fazendo um experimento até fácil. Imagine que você tem aqui o líquido, só que agora você preencha o recipiente até a boca desse líquido. E você coloca aqui embaixo um pequeno recipientezinho para poder coletar o excesso que for deslocado. Quando nós afundarmos esse objeto aqui, ele vai passar a ocupar o espaço antes ocupado pelo líquido, fazendo com que parte do líquido seja jogado aqui para fora. E aí esse volume deslocado, se você medir, é exatamente igual ao volume imerso do objeto. Ou seja, se nós não colocarmos todo o objeto dentro do recipiente, ou seja, nós mergulharmos, por exemplo, apenas metade desse objeto aqui, apenas essa parte que foi colocada dentro do líquido que vai ser responsável pelo aumento da substância. Ou seja, ele não vai aumentar tanto quanto antes, né? Vai aumentar só um pouquinho aqui. Se nós continuarmos a imersão, aí sim, o volume ele vai aumentando cada vez mais, porque você aumentou o volume imerso do corpo. Agora, quando nós afundamos esse objeto dentro desse líquido, ele vai ficar sujeito à ação de uma força, que nós chamamos de força de empuxo. E a origem dessa força, ela tem a ver com a pressão que o líquido causa no seu interior. Então, imagine que eu tenho aqui o meu objeto, eu vou desenhar ele retangular, porque fica mais fácil de verificar. E ele vai estar sujeito a várias pressões, não é? Que variam de acordo com a altura. Então, por exemplo, esses pontos aqui, ó, na mesma horizontal, tem a mesma pressão, tem a mesma pressão. Agora, os pontos da vertical, eles têm pressões diferentes, porque eles estão em alturas diferentes. Vamos chamar essa altura aqui de H1 e vamos chamar essa altura aqui de H2. Pessoal, na horizontal, as pressões elas são iguais, portanto, as forças se anulam. Na vertical, nós vamos ter uma força resultante para cima causada pela diferença de pressão entre a parte de baixo e a parte de cima do recipiente. É essa força que nós damos o nome de empuxo. Então, empuxo vai ser a diferença da força embaixo menos a força em cima. E a gente já estudou que força é pressão vezes a área. Então, a força embaixo vai ser a pressão, que eu vou chamar de P2, vezes a área.
menos P1 vezes a área. E nós já vimos nas últimas aulas que a pressão de um líquido, vou botar o A em evidência, é a densidade do líquido vezes G vezes a altura. Então, aqui vai aparecer H2 menos H1. E aí, quem é H2 menos H1 é essa altura aqui, H, que eu vou chamar do líquido. Então, isso é a densidade do líquido vezes G vezes A vezes H. Pessoal, o que é isso daqui? A área da base vezes a altura é o volume imerso da nossa substância. Então, o empuxo, aqui eu vou tirar a setinha, né, porque eu estou falando em módulo, o empuxo vai ser a densidade do líquido vezes o volume imerso vezes G. Uma outra forma da gente observar isso é ver que a densidade do líquido vezes o volume imerso é uma massa, né? É a massa de quem? É a massa do líquido deslocado. Ou seja, o empuxo é numericamente igual ao peso do líquido deslocado. Ou seja, o peso do líquido que sobe por conta da imersão dessa substância dentro do líquido. E aí, por isso, que ele vale a densidade do líquido vezes o volume imerso vezes G. Essa fórmula é bem importante, já que ela vai nos ajudar agora a definir quando que um objeto afunda e quando que um objeto ele flutua dentro de um líquido. Então, vamos desenhar aqui 3 situações. Na situação 1, eu tenho um corpo, que todos os 3 estão em equilíbrio, tá? Mas esse aqui está com o volume imerso menor que o volume total. Na segunda situação, o volume imerso é igual ao volume total. E na terceira situação, também o volume imerso é igual ao volume total. A diferença da segunda para a terceira é que na terceira ele está tocando o fundo do recipiente. Isso significa que existe uma força normal aqui. Nas demais situações, nós temos apenas o peso e o empuxo. A gente já viu que o empuxo está para cima e ele é causado, né, pelo aumento do volume deslocado. Então, na primeira situação, o empuxo é igual ao peso. O empuxo é a densidade do líquido, volume imerso vezes G. E o peso eu vou botar aqui do lado. Peso é mg, massa do corpo. E a massa do corpo é a densidade vezes o volume total do corpo. Então, dc vezes vt vezes g. Pessoal, claramente a gente pode cortar o g. Como o volume imerso é menor que o volume total, quanto menor esse cara, maior tem que ser a densidade. Então, para que isso aconteça, a densidade do líquido tem que ser maior que a densidade do corpo. E aí, o nosso corpo ele vai boiar sem estar com o volume total submerso. E aí a segunda situação fica bem óbvia, né? Como o volume imerso é igual ao volume total, na segunda situação a gente corta esse cara aqui também. Então aqui a densidade do líquido é igual à densidade do corpo. Pessoal, na prática, essa situação aqui não existe. É muito difícil você ter uma densidade exatamente igual. Ou ela vai ser um pouquinho menor, ou ela vai ser um pouquinho maior, que é o último caso. A densidade do líquido é menor que a densidade do corpo. E aí, com isso, ele afunda até tocar o fundo do recipiente. Então, a situação de flutuação ou afundar, ela vai depender simplesmente da relação entre as densidades. Não importa se o corpo é grande ou pequeno, tudo depende da sua densidade. Pessoal, e lembrando que densidade, ela depende do volume total do corpo, não é a massa específica. Ou seja, se esse cara é oco, por exemplo, só tem massa aqui na casca, a gente vai pegar todo o volume do corpo para poder calcular a sua densidade. Lembra da diferença?
A densidade pega todo o volume e a massa específica pega apenas onde tem massa de fato, tá certo? Aqui não, uma relação com a densidade, beleza? E para a gente encerrar essa aula, eu queria fazer aqui um teste com vocês, para a gente poder entender melhor como que funciona o empuxo. Pessoal, na primeira situação eu tenho um líquido, e essa bolinha que eu fiz embaixo é como se fosse uma balança. Vamos supor que na primeira situação, a balança marque 20 newtons. E repara que o líquido não preenche totalmente o recipiente. Nessa situação segunda, o líquido preenche totalmente o recipiente, ou seja, aumentou, né, a quantidade de líquido, consequentemente vai aumentar a marcação da balança, vamos supor 30 newtons. Na primeira situação, eu vou colocar um objeto aqui boiando, de maneira que ele tenha um peso de 5 newtons. E na segunda situação, eu vou colocar um objeto cujo peso seja 7 newtons. E vou fazer a mesma coisa lá embaixo. Vou colocar um objeto aqui de 5 newtons e o objeto aqui maiorzinho de 7 newtons. Eu quero saber o que vai acontecer com a marcação da balança em todas as situações. Pessoal, do primeiro para o segundo caso, você vai ter um aumento do nível do líquido. Então, o líquido estava aqui. Por conta da colocação do objeto, o nível vai aumentar. E aí, esse aumento do nível vai ser refletido aqui embaixo na marcação da balança, que vai colocar 25 newtons. Aí você fala, professor, mas o total de líquido não aumentou. Tudo bem, pensa o seguinte. Vai ter um peso aqui agora, que é igual a 5 newtons. E vai ter um empuxo. Esse empuxo, cadê a reação dele? Está no líquido. Ou seja, é como se a gente aumentasse essa força de empuxo aqui na marcação da balança. Por isso que aumenta para 25 newtons. Já entendeu o segundo caso, né? Você tinha aqui um certo nível, vai aumentar por conta da presença do objeto. Como o peso é igual ao empuxo, né, já que ele está em equilíbrio, aqui embaixo vai marcar 27 newtons. Pessoal, agora olha para a próxima situação. Aqui, apesar de nós termos o peso, é claro, e o empuxo, a gente perdeu o líquido, porque é impossível, né, se o recipiente estava completamente cheio, que ele mantenha a mesma quantidade de líquido que tinha antes. Então, parte do volume que estava aqui, ele vai embora. E aí o que importa é basicamente o nível do líquido que ficou, que continua sendo de quanto? 30 newtons. Na segunda situação, também, a diferença é que vai vazar mais líquido, né? É que você colocou um pezinho maior ali afundando. Então, nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar as suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @EdwardFísica.